Senhoritas vereadores e senhores vereadores mirins, vamos dar início à quarta reunião ordinária da 14ª Legislatura da Câmara Mirim de Balneário Camboriú, nesse dia 20 de setembro de 2018. Convido o vereador mirim, secretário Vinícius Adur, para fazer a verificação de presença em plenário. Vereadora Ana Vitória Gonçalves ausente, vereador Carlos Fernando presente, vereador Eduardo Cassol presente, vereador Emanuele Vitória Machado presente, vereador Fabrício Ricardo presente, vereador Felipe Verlan presente, vereador Gustavo Henrique Mafra presente, vereador Gustavo Maurício ausente, vereador Joab Reis presente, vereadora Júlia Reck presente, vereadora Lilian James Bittencourt presente, vereador Marcelo de Freitas Ferrer presente, vereador Vinícius Adur presente. Eu, vereador mirim Felipe Verlan, vice-presidente da Câmara de Vereadores mirins de Balneário Camboriú, nos termos de nosso regimento interno e por haver quórum regimental sobre a proteção e as bênçãos de Deus, dou por aberta a presente reunião ordinária, iniciando nossos trabalhos. Declaro aberta a presente reunião ordinária às 16 horas e 44 minutos. Vamos ficar em pé para a leitura da Bíblia e convido o vereador mirim Gustavo Mafra para a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Palavra do Senhor. Convido o vereador mirim, primeiro secretário, para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da quarta reunião ordinária da 14ª Legislatura da Câmara Mirim de Balneário Camboriú, sob a presidência da vereadora mirim Emanuele Vitória Machado. Aos 16 dias do mês de agosto de 2018, no plenário, o vereador Walter Ailes, cinto Avenida das Flores, número 675, nessa cidade, realizou-se a presente sessão ordinária. Havendo número legal, a presidente vereadora mirim Emanuele Vitória Machado declarou aberta a reunião às 17 horas e 18 minutos. A vereadora mirim presidente convidou o vereador mirim Fabrício Ricardo para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Na sequência, a presidente solicitou o vereador mirim primeiro secretário para que efetuasse a leitura da ata da reunião anterior. A presidente mirim solicitou que fosse constatado a ata, que a reunião ordinária, que ocorreria no dia 9 de agosto, foi transferida para a presente data, por problemas na rede de fornecimento de energia em parte do bairro dos Estados. Então, após colocada em votação, foi aprovada pela unanimidade dos vereadores mirins presentes. Em seguida, o vereador mirim, primeiro secretário, fez a leitura do ofício número 1 de 2018, que tratou da renúncia do mandato do vereador mirim Deilson de Carvalho. Em seguida, deu-se início à posse da suplente Lilian James Bittencourt, primeira suplente da vereador da 14ª Legislatura de 2017-2018. Do Centro Educacional Municipal Ariribá, que proferiu o termo de compromisso e posse e recebeu seu diploma excedido pelo presidente da Câmara de Vereadores, vereador Roberto Souza Júnior, que fez o uso da palavra. Cumpridas as formalidades legais, a presidente declarou empossada como vereadora mirim do município de Balneário Camboriú, a senhorita Lilian James Bittencourt. Dando continuidade, a presidente convidou a vereadora mirim Júlia Reck para fazer a leitura de um trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em seguida, fizeram uso da tribuna os vereadores mirins Marcelo de Freitas Ferrer, Felipe Verlan, Carlos Fernando. Logo após, com a anuência dos vereadores mirins, a presidente deu sequência com a ordem do dia, sem o intervalo regimental. O vereador primeiro secretário fez a leitura das indicações de números 64 a 78 de 2018, que foram aprovadas pela maioria dos vereadores mirins presentes. Após o primeiro secretário fez a leitura da moção número 2 de 2018, que foi aprovado pela unanimidade dos vereadores mirins presentes. Nada mais havendo a tratar, a presidente convocou os vereadores mirins para a próxima reunião, que será realizada no próximo dia 13 de setembro de 2018, às 17 horas, no plenário vereador Walter Ailes. Declarou em seguida encerrada a reunião às 17 horas e 46 minutos. Mandou lavrar a presente ata, que após lida e aprovada pelo plenário
na próxima reunião ordinária. Será assinada pela presidente e demais membros da mesa diretora. Que fica constatado em ata que não realizamos nossa reunião ordinária no dia 13 de setembro de 2018 para nos adequarmos às datas do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Está em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo pedido de retificação e impugnação, a ata está aprovada. Dando continuidade aos trabalhos, convido o coordenador do Centro de Valorização da Vida, CVV, em Balneário Camboriú, José de Arimateia Ribeiro Moraes, para fazer o uso da tribuna livre, por até 10 minutos, para falar sobre a prevenção ao suicídio. Boa tarde a vocês. Nunca falei para uma Câmara assim, né? Quem é o presidente? Eu. Então, em nome da presidente, eu cumprimento os demais. Bem, eu vim falar sobre o CVV. Não sei se vocês conhecem o CVV. É uma entidade que ela já existe há 56 anos. É uma ONG, é uma entidade sem fim lucrativo. Ela é uma entidade considerada de utilidade pública desde 1973. E essa entidade, o que ela faz? Ela oportuniza as pessoas a desabafarem. Então, as pessoas que estão tristes, que estão angustiadas, que não sabem o porquê, ou que estão muito alegres também, não tem com quem falar, ela pode ligar no 188. Lá sempre vai ter um voluntário com toda a disponibilidade do mundo, não importa se é meia hora, não importa se é uma hora, para acolher essa pessoa, para escutar ela, para conversar com ela, sem julgar e sem aconselhar. Então, o CVV, Centro de Valorização da Vida, ele existe há 56 anos para fazer prestar esse tipo de serviço à comunidade. Ele foi formado em 1962 por 17 jovens, pouco mais velhos que vocês, tinham de 19 a 23 anos. Eram universitários, faziam curso de medicina, e eles estavam muito preocupados com o grande número de suicídios que naquela época acontecia. Vocês nem devem conhecer, alguns não conhecem, os trilhos de trem. Então, naquela época, o suicídio ele era bem comum dessa forma. A pessoa se jogava na frente de um trem para se matar. Então, esses jovens preocupados com isso em São Paulo, em 1962, eles fundaram o CVV. Então, a única função do CVV é acolher as pessoas. O CVV não trabalha com prestação de serviço médico, apesar do CVV ter em São José dos Campos um hospital que cuida de doentes mentais, mas o CVV mesmo, a especialidade dele hoje, a partir de 1976, é esse acolhimento às pessoas que precisam desabafar. Então, o CVV ele tem esse trabalho de atendimento no telefone, no 188, que qualquer pessoa, jovem, adolescente, que tiver qualquer questão, a gente sabe que para vocês, hoje em dia, o bullying é muito comum, né? É um problema que tem acontecido com frequência em qualquer meio, nas escolas, em qualquer tipo de reunião, é comum acontecer o bullying. Então, muitos jovens ligam para nós para poder desabafar as angústias que sofrem dentro desses grupos, ou por estar excluído de algum grupo, ou por não ser aceito, ou por ser... né? Então, o CVV também atende. Então, nós fazemos esse trabalho de atendimento pelo telefone 188, fazemos também pelo chat, né? Às vezes a pessoa não se sente à vontade em telefonar, então também atendemos pelo chat, atendemos por e-mail, atendemos por carta, atendemos presencial também, né? Então, o CVV ele tenta oportunizar todas as maneiras de fazer esse primeiro acolhimento às pessoas que precisam, porque às vezes a pessoa não se sente à vontade
de procurar um psicólogo. Às vezes a família não tem condições de pagar um psicólogo, ou não acham a oportunidade dentro das assistências do poder público, né? Ou às vezes ela não tem coragem de falar para o pai ou para a mãe que está com esse problema. Ou às vezes os pais e as mães não entendem que ele tem esse problema, porque é muito comum dentro das famílias elas não terem essa noção que às vezes o adolescente, além dos problemas dele da adolescência, dessa ebulição de hormônios, crescimento de ossos, perde um pouco da identidade. A gente sabe, eu sou pai, já fui adolescente, faz tempo, não lembro muito bem, né? Mas eu sou avô de adolescente, eu tenho uma filha também adolescente de 14 anos, então a gente está sempre relembrando. É difícil. Tem dia que o adolescente não quer falar com ninguém. É o mundo dele. E a gente tem que entender. E não tem problema o adolescente não querer falar determinado tempo. Faz parte desse momento dele. Ou às vezes ele quer falar demais. Às vezes os pais não querem mais que fala, mas ele quer falar. E os pais às vezes não entendem que ele tem que aproveitar esse momento, né? Muitas vezes o adolescente ele usa o amigo para falar dele. Às vezes é a amiga que está passando por isso, é o amigo que fez isso, e a gente sabe, a gente não fala nada. Nós, como pai em casa, não falamos nada, mas a gente sabe que ela provavelmente está falando dela. E isso o adolescente, muitas vezes, dada a dinâmica do mundo atual, ele não encontra em casa. É difícil o pai. O pai, às vezes, sai cedo para trabalhar. Às vezes, o pai, quando sai de casa, o adolescente está dormindo. Quando o pai volta, o adolescente já está dormindo novamente. Então, esse distanciamento, que às vezes acontece involuntário, fez que perdeu um pouco, ou quase tudo desse contato de olhar no olho. Quantos de vocês, às vezes, não cumprimentam, não tem um bom dia do pai ou da mãe, porque a vida é muito corrida? Ou às vezes não toma um café de manhã com a família, ou não janta, ou não almoça. Então isso tudo fez com que a gente se distanciado. Então o CVV, ele não está preocupado por que acontece. A função do CVV como entidade é fazer esse acolhimento. Então, se precisar, pode ligar. É na valorização da vida. Claro que o objetivo principal é valorizar todas as atitudes nossas importantes na prevenção do suicídio. E tem um número muito importante para dar para vocês, jovens e adolescentes. Quem é o mais novo aqui? Quantos anos? 12. Pois é, essa faixa de idade, de 10 a 14 anos, ela cresceu muito grande o número de suicídio nos últimos 15 anos. Eu não sei se vocês têm noção de fazer uma projeção, mas adolescente de 10 a 14 anos, em 15 anos, aumentou em 65% o índice de suicídio. Então, é um número assustador. Quem for bom de matemática aí sabe que é um número assustador. E jovens de 15 a 19, que alguns já devem ter 15 aqui, aumentou 45%. Então, nós precisamos rever isso. Vocês, quem não passa por um momento difícil, ele pode ajudar um amigo, ou mesmo que não seja amigo, ele pode ajudar uma outra pessoa que ele perceba, ou de repente a própria mãe, o próprio pai. De repente é a própria mãe, o próprio pai dentro de casa que está angustiado, que está com a pressão financeira muito grande, ou porque a relação do pai e da mãe não está bem. Então, o jovem, ele pode chegar perto do pai e da mãe e falar: pai, estou aqui, mãe, eu estou aqui, ou colega, eu estou aqui, ou irmão, eu estou aqui. De repente são vários irmãos em casa, e algum tem mais dificuldade. Então, se nós nos preocupar em olhar às vezes do lado, a gente vai perceber. Então, esse serviço que o CVV faz voluntário, se a gente tiver um pouquinho só de percepção, ou de saber como que é, a gente pode prestar esse serviço em parte com o colega. Às vezes, a gente sabe que o adolescente, ele brinca demais, ele às vezes não tem muita noção de uma piadinha, de quanto ele pode chamar o outro, até que ponto ele pode levar aquilo. Só que muitas vezes, essa piadinha que ele faz com o amigo está num momento muito difícil. E o amigo, às vezes, não entende e rompe a vida.
Suicida porque não aguenta a pressão. Às vezes não tem como encarar. Quem nós não fazemos alguma arte que a gente tem vergonha depois? Quando a gente está sozinho, quando não está perto dos amigos. E será que se alguém for tirar esse sarro da gente, fazer um teatro disso, como é que a gente vai reagir? E é esse caso. Então, se a gente se colocar no lugar do amigo, como que será que está a vida dele? Como que será que está a casa dele nesse momento? Como que está a relação dele com os pais nesse momento? Como é que está a minha relação com meu pai? Como que está com a minha mãe? Então, se a gente começar a pensar nisso, nós teremos mais empatia, mais compreensão um com o outro. Então, o CVV está para oportunizar esses momentos de quem precisa desabafar. Tanto de celular, tanto de orelhão, tanto de telefone fixo. E daqui, talvez, até o final do ano, pelo um aplicativo. Já está sendo desenvolvido. Agora estou aberto a perguntas. Deixa a palavra aberta aos vereadores mirins se tiverem perguntas para o seu José. Com a palavra, a vereadora Emanuele Machado. Além de encorajar ele e falar o potencial dele, o projeto, como é que a gente pode fazer para um suicida, além de só conversar? Como o CVV ele não é entidade de profissionais, nós dizemos que nós somos como se fosse um pronto-socorro. E se você, às vezes, não tem uma noção grande do entendimento de como funciona a psique, então, tudo que você falar pode ser um desserviço. Então, o que a gente sugere? Só chegar perto da pessoa e falar assim, se precisar, eu estou aqui, conte comigo. Porque ele não quer ser aconselhado, não é isso que ele precisa, ele não quer ser julgado. E, às vezes, a gente não sabe se uma palavra ela pode ter uma reação rebote. De repente, você chega para uma pessoa que ela está num momento difícil e fala assim, você tem que ser forte. Ela pode se sentir ainda mais frágil do que ela já está. Entendeu? Ela pode sentir, então, que ela realmente é incapaz. Então, o que a gente sugere como voluntário de CVV, como a nossa proposta de valorização da vida? Chega para a pessoa e fala, fulano, eu estou aqui com você. Se precisar, se quiser falar, eu estou aqui. Conte comigo. É a melhor maneira de ajudar alguém nesse momento. Com a palavra, o vereador Marcelo. Eu gostaria de saber qual seria o principal motivo das pessoas que ligam para você. Que ligam para o CVV? Exatamente. É difícil dizer quais são os motivos, mas são muito. É a solidão. Tem idosos que nos ligam só para receber uma boa noite, porque os filhos não têm a paciência de escutar a reclamação deles, e a gente sabe que os idosos vão ficando ranzinza. Às vezes, não é que eles ficam ranzinza, às vezes, quando eles já são crianças, eles já são ranzinza. E a tendência é, se você não se cuidar, quanto mais velho, mais ranzinza você fica. Então, quando a pessoa já está 60, 70, se ele não parar para olhar, ele vai ficando mais intolerante, mais impaciente. Então, às vezes, ele liga, os filhos não têm essa paciência. São jovens que sofrem bullying, ou por questão de uma opção sexual, ou porque a família não compreende, ou pessoas com depressão realmente, que o maior índice de suicídio é a depressão. E a depressão ela tem dado, inclusive, em garotos de 8 anos, 9 anos, 6 anos. Só que é difícil perceber. Às vezes o pai fala, esse menino é difícil. Eu não sei o que esse menino tem. E às vezes ele já está com depressão. Não tem como você falar, porque a depressão, outras doenças mais, ela não tem uma dor física. A pessoa nem sabe por que está. Nós falamos a dor da alma. Você já ouviu falar que adolescente se corta muito às vezes, não? Já ouviu falar que fulano se corta? O colega está se cortando? Por que será que ele se corta? Você sabe? Não, eu não tenho conhecimento sobre isso. É porque essa dor que a gente chama dor da alma, ela é muito forte e não tem como você identificar. Então, ao ele cortar fisicamente, ele
ele mais ou menos engana essa dor da alma. Porque a gente entende que a depressão é uma deficiência de algum neurotransmissor, e vocês sabem o que é isso, né? Neurotransmissor, são tipos fios que alimentam o nosso cérebro, que sai do cérebro e tal. Então, alguma deficiência disso ele tem. Então, algum sintoma de bem-estar ou coisa parecida, essa pessoa que tem depressão, ele não tem. Então, para ele, às vezes, a coisa é tudo muito ruim. Então, pessoas com isso, e aí os sintomas são vários. Mas, na grande maioria, ligam com essa dificuldade. Ou uma perda de alguém, ou a mãe, ou o pai, ou um amigo, ou realmente, mas um adolescente, a grande dificuldade que tem, justamente de se integrar a um grupo, né? Sofre muito bullying, a família não entende, e às vezes até cobra por isso, que não tem que dar ouvido, coisa parecida. Então, são muitos os motivos. As angústias são inúmeras. Com a palavra, a vereadora Lilian. O que nós podemos fazer para fazer parte do CVV como alguém para ajudar as pessoas também, para atender as ligações e para dar conselhos para elas? Bem, o CVV não dá conselho, né? Mas Desculpa, eu tinha esquecido. como o tipo de ligação às vezes é muito forte, então a pessoa, para ser um voluntário do CVV, ela tem que ter no mínimo 18 anos. Porque a temática sexual é muito forte. E aí o CVV atende todo tipo de ligação. E nós guardamos sigilo. Não importa, às vezes, uma pessoa que ela tem até um comportamento totalmente injustificável do ponto de vista físico, mas mentalmente a gente não sabe. Então, um pedófilo, um estuprador, quem ligar, nós acolhemos. Porque para o CVV não importa nem o problema e nem o indivíduo. Para o CVV o que importa é o sentimento. Então, é preciso que tenha no mínimo 18 anos. E aí fica, né, difícil, dentro disso, um adolescente ter essa estrutura, né, até muitos idosos, muitos adultos jovens não têm. É difícil como você acolher uma pessoa que, dentro da nossa sociedade, dentro da nossa ordem moral, ele é um transgressor. É difícil. Você precisa de ter uma maturidade, você precisa de treinar, você precisa saber que você não está ali para julgar, e você não julgar coisas que você, na sua individualidade, na tua particularidade, você condena. Mas lá você tem que acolher. Com a palavra, o vereador Eduardo. Eu gostaria de saber se vocês recebem muitas ligações de Balneário Camboriú. Como o telefone é 188, eu já recebi algumas como voluntário. Mas 188 é um PABX virtual. Então, o ramal que tiver disponível vai atender. Nós temos 100 postos de CVV no Brasil. Nós temos 2.400 voluntários. Então, às vezes, nós atendemos muita ligação do Rio de Janeiro, do Nordeste, de São Paulo aqui. Da mesma forma, as ligações. O que eu posso te dizer é que tem dias que o CVV recebe mais de 12.000 ligações nível Brasil só pelo telefone 188. Com a palavra, o vereador Carlos. Eu gostaria de saber se, dependendo da situação de quem ligou, vocês tomam outras providências, como ligar para a polícia ou considerar falar para ele que ele precisa de uma ajuda mais psicológica. O CVV sente que nós, pela nossa proposta, nós não podemos ser invasivos. Então, se a pessoa nos pedir para ligar, agora até que é mais difícil. Quando a ligação era local, a pessoa daqui de Balneário, vamos supor, liga para cá, dependendo se ela pedisse para nós ligar, se ela dar o telefone dela, da casa dela, a gente confere a ligação para ver se não é um trote. A gente pode fazer isso. Em casos graves, às vezes um bombeiro, uma emergência,
A pessoa, às vezes, poderia ligar, poderia, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Por que você... Então, se ela não ligar e pedir para a gente ligaria sim, mas tem que partir dela esse pedido. Nós não podemos tomar a iniciativa de ela ligar para a gente e estar cometendo, vamos dizer, um suicídio, e nós ligarmos para o bombeiro e falar, se a pessoa precisar de ajuda, nesse caso, você liga, olha, eu estou assim, a gente confirma o telefone, se o telefone é o seu, e faz isso sim. É difícil agora por ser 188, mas no meu plantão, eu já tive um caso que, quando não era assim, a pessoa ligava pelo Skype, e aí, depois de 1h30 de ligação, ela me deu a cidadezinha dela, era uma cidadezinha que não tinha bombeiro, não tinha pronto-socorro, só tinha um hospital. E aí, depois de 1h30, eu consegui, ela já estava cometendo o ato, ela já tinha tomado vários remédios, ela já estava se cortando. Aí eu consegui, pelo meu celular, ligar até o hospital, procurei no Google, pelo nome da cidade, só tinha realmente um hospital. Pelo endereço dela, quando eu falei, dá para vocês atenderem, a pessoa falou, já sei, a pessoa é a 6ª vez que ela tenta tirar a vida. Então, mas depende muito do voluntário, né? Dessa preparação do voluntário. Não é o nosso serviço, mas sim, quando a pessoa parte da pessoa, às vezes, ou em alguns casos, às vezes, a sensibilidade do voluntário, o coração do voluntário, então é muito próprio de cada um. Agradecemos a presença do Sr. José e parabenizamos pelo excelente trabalho realizado junto à CVV. Eu que agradeço, e aí vocês podem compartilhar por um amigo, 188, sabe? Às vezes ele não tem vontade ou está triste, pode, esse telefone é para ser compartilhado mesmo, tá bom? E obrigado pela oportunidade. Convido agora o vereador mirim Eduardo Cassol para fazer a leitura de um trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes, inciso 1, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, inciso 2, direito de ser respeitado por seus educadores, inciso 3, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, inciso 4, direito de organização e participação em entidades estudantis. Inciso 5. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Vamos dar início à palavra livre. Estão inscritos os seguintes vereadores mirins. Lilian Bittencourt. Com a palavra, a vereadora Lilian Bittencourt. Boa tarde a todos. Eu gostaria de falar que no dia 15 de setembro foi o Dia Mundial da Limpeza e os vereadores mirins, junto com os escoteiros e o pessoal da Univale, realizaram um projeto que já foi realizado ano passado, também em outros anos, que é o projeto Limpando o Mundo, onde a gente foi na praia central e também no deck e recolheu o lixo que tinha na praia. E eu fiquei muito assustada em ver a quantidade de lixo que tem e gostaria de falar para as pessoas se conscientizarem mais sobre o assunto, porque isso pode matar muitos animais na água, matar tartarugas, peixes, entre outros animais, e sem contar que polui o meio ambiente e pode prejudicar plantas e até mesmo a nossa saúde. Muito obrigada.
Encerrados os pronunciamentos em tema livre. Consulta as senhoritas vereadoras e senhores vereadores mirins se há concordância para darmos continuidade aos trabalhos sem intervalo regimental. Convido o vereador mirim, primeiro secretário, para fazer a verificação de presenças em plenário. Todos os vereadores mirins presentes, senhor presidente. Havendo número legal, declaro reaberta a presente reunião às 17h14. Vamos dar início à ordem do dia. Convido o vereador mirim, primeiro secretário, para fazer a leitura das indicações de número 78 a 88 de 2018, que estão em votação. Indicação 078 de 2018. Indica o excelentíssimo senhor prefeito de Balneário Camboriú, através do órgão competente, que seja feita a pavimentação ecológica na rua Higino João Pio, bairro Estaleirinho. Vereador mirim Carlos Fernando Freitas Klug. Indicação 079 de 2018. Indica o excelentíssimo senhor prefeito de Balneário Camboriú, através do órgão competente, que seja feita a troca e instalação das tomadas no 100 Yacht Club. Vereador mirim Fabrício Ricardo Heckler. Indicação 80 de 2018. Indica o excelentíssimo senhor prefeito de Balneário Camboriú, através do órgão competente, que seja feita a instalação das câmeras de segurança nos corredores e salas de aulas do 100 Presidentes Médici. Vereador mirim Gustavo Maurício. Indicação 081 de 2018. Indica o excelentíssimo senhor prefeito de Balneário Camboriú, através do órgão competente, que seja feita a manutenção ou reposição dos bebedouros do 100 Ariribá. Vereadora mirim Lilian James Bittencourt. Indicação 082 de 2018. Indica o excelentíssimo senhor prefeito de Balneário Camboriú, através do órgão competente, seja feita a instalação de mais liceiras no bairro Ariribá e Pioneiro. Vereadora Lilian James Bittencourt. Indicação 083 de 2018. Indica o excelentíssimo senhor prefeito de Balneário Camboriú, através do órgão competente, que seja feita a conclusão do asfaltamento na rua 3030, próxima à Escola Bilíngue CMA. Vereador mirim Marcelo Vinícius. Indicação 084 de 2018. Indica o excelentíssimo senhor prefeito de Balneário Camboriú, através do órgão competente, que seja feita a pintura e reforma da lombada na rua José Honorato da Silva, esquina com a rua Júlia Serrão. Vereador mirim Vinícius Zador. Indicação 085 de 2018. Indica o excelentíssimo senhor prefeito de Balneário Camboriú, através do órgão competente, que seja feita a manutenção das portas e torneiras dos banheiros da Escola Centro Educacional Municipal Nova Esperança. Vereador mirim Vinícius Zador. Indicação 086 de 2018. Indica o excelentíssimo senhor prefeito de Balneário Camboriú, através do órgão competente, que seja feita a instalação de postes de iluminação na rua Leonesa Pereira Mota, na altura do parque, esquina com a Marginal Leste. Vereador mirim Vinícius Zador. Indicação 087 de 2018. Indica o excelentíssimo senhor prefeito de Balneário Camboriú, através do órgão competente, que seja feita a manutenção do campo do 100 Centro Educacional Municipal Taquaras. Vereador mirim Joab Reis. Indicação 088 de 2018. Indica o excelentíssimo senhor prefeito de Balneário Camboriú, através do órgão competente, seja feita a instalação de bicicletários no Centro Educacional Municipal Taquaras. Vereador mirim Joab Reis. A indicação número 80 de 2018 está sendo retirada de pauta pela ausência do autor. As indicações estão em discussão. Com a palavra, a vereadora mirim Lilian. Eu gostaria de falar sobre a minha indicação 081 de 2018, que se refere aos bebedouros que devem ser ou consertados ou trocados no Centro Educacional Municipal Ariribá, porque eles estão, a maioria deles, com problema, ou eles não funcionam, não sai nada de água, ou o fluxo é muito pequeno e sai pouca água e os alunos acabam, muitas vezes, colocando a boca para tomar água, e isso pode prejudicar a saúde, porque pode acabar tendo bactérias e contaminando os outros alunos, porque todo mundo vai tomar água do mesmo bebedouro, e isso é até meio nojento.
Obrigada. Com a palavra, o vereador Carlos. Gostaria de discutir a indicação 078 de 2018, que fala a respeito da pavimentação ecológica na rua Higino João Pio, do bairro Estaleirinho, que é porque nessa rua não tem esgoto, então não tem como ser asfaltada, porque quando for fazer o esgoto da rua, teria que quebrar todo o asfalto e com a pavimentação ecológica seria muito mais fácil. Obrigada. Com a palavra, o vereador Joab. Eu gostaria de falar sobre a minha indicação 087, que é sobre o campo de Itaquaras, porque ela está muito prejudicada, pois parte da grama já saiu e as redes que seguravam a bola quando estava muito para fora estão rasgadas. Então, a bola vai para o meio do mato. E as crianças, elas praticam esporte neste local. E ficam complicado porque elas têm que só praticar na parte onde tem gramado. E isso afeta... É isso. Com a palavra, o vereador Mirim Fabrício. Eu gostaria de explicar a minha indicação 079 de 2018 sobre a troca e instalação de tomadas. Bom, seria muito melhor se tivessem mais tomadas nas salas, porque algumas elas ficam na parte de trás e muitos dos professores têm que levar extensão. E na semana passada, a minha professora de geografia, ela foi engatar numa tomada e a tomada explodiu. E digamos que a própria tomada ficou danificada e a extensão também. E não só e também pela segurança dos alunos. É isso. Encerrada a discussão, as indicações estão em votação. Vereador Carlos Fernando. Sim. Vereador Eduardo Cassol. Sim. Vereadora Emanuele Vitória Machado. Sim. Vereador Fabrício Ricardo. Sim. Vereador Felipe Verlan. Sim. Vereador Gustavo Henrique Mafra. Sim. Vereador Joab Reis. Sim. Vereadora Júlia Reck. Sim. Vereadora Lilian James Bittencourt. Sim. Vereador Marcelo. Sim. Vereador Vinícius Ador. Sim. As indicações estão aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes. Senhoritas vereadores e senhores vereadores mirins, nada mais havendo a tratar, convido as senhoritas vereadoras e senhores vereadores mirins para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 11 de outubro de 2018, quinta-feira, às 17 horas. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão às 17 horas e 22 minutos.